Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Bacana? Vamos para mais um vídeo, para mais uma aprendizagem? E nessa aula de hoje eu quero falar com vocês de ângulo. O que é ângulo? Ângulo é toda a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Nós estamos vendo ali, então, uma figura, e nessa figura eu tenho o lado OA e também o lado OB. O vértice é a união entre essas duas semirretas. Então, esse vértice ali é o ponto O. O ângulo é o próprio vértice. É a abertura dentro dessas duas semirretas. Então, representado O, e você vai ver ali que logo acima do O tem um chapeuzinho, né? O acento circunflexo, que representa o ângulo. Para que serve tudo isso? Se a gente observar uma pessoa quando ela vai chutar uma bola ao gol, as traves, né, ela representa ali um limite dessa trajetória. A bola é o ponto. A abertura dessa bola, que é o ponto, até as traves, a gente chama de ângulo. Então, o jogador que vai chutar a bola ao gol, ele tem toda essa abertura, que é esse ângulo para esse chute. Beleza? Como medir um ângulo? A gente tem um transferidor para isso. Nós temos uma figura ali, vamos identificar qual é o ângulo dessa figura. A gente ajusta o transferidor para o centro do vértice, que é o ponto do vértice. Ajusta um extremo, que é o ponto 0 grau, até o outro extremo. No caso ali deu 115 graus. Vamos fazer mais uma vez? Pegamos o transferidor, colocamos o centro do transferidor no ponto vértice, né, que é a união das duas semirretas. Ajustamos o 0 grau de uma semirreta até o outro extremo da outra semirreta. No caso ali deu 115 graus. E quando o ângulo for externo, no caso ali um ângulo interno, é a mesma coisa. Pegamos o transferidor, ajustamos até o centro, né? Colocamos em cima do ponto do vértice, medimos, né, a abertura de uma semirreta até a outra, no caso deu 132, mais o ângulo raso que está embaixo, né, porque eu quero toda aquela região verde. No caso deu 312. Vamos fazer mais uma vez? Colocamos o transferidor no centro, ajustamos ele em uma semirreta, observamos que a abertura de uma semirreta até a outra, ali no caso deu 132, mais os 180 graus do ângulo raso embaixo, 312 graus. Beleza? Nós também temos um equipamento de medida eletrônico. No caso desse equipamento, aí ele trabalha com duas casas decimais após a vírgula. E o bom desse equipamento é que a medida ela é instantânea e ele tem dois níveis, né, que você pode estar ajustando, né, no caso ali um nível para a parte horizontal e outro para vertical. Bacana? E quando não tem nenhum desses dois, o que você sugere, professor? Você faça um plano, né? Em um plano, desenhe um quadrado perfeito. Nesse quadrado perfeito, o que é um quadrado perfeito primeiro, né? Um quadrado perfeito é quando a medida da base é a mesma da altura, tá? Então você poderia fazer a base 2 e a altura 2, ou a base 6, a altura 6, desde que elas sejam iguais. Isso é um quadrado perfeito. Bom, dentro desse quadrado perfeito, você faz uma circunferência. Uma circunferência tem quantos graus? 360. Se você dividir essa circunferência em 4 partes, você está dividindo o ângulo em 4 partes. Então, você vai ter 4 partes de 90 graus. Ok? E se você dividir 90 graus, você tem 2 partes de 45? E se você dividir 45, você vai ter 2 partes de 22,5. E assim sucessivamente. Com essas sucessivas divisões, você consegue achar diversos tipos de ângulo utilizando aí um quadrado perfeito. Bacana? Bom, quais são os nomes que nós damos para os ângulos? Aquele ângulo que ele é menor do que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Tá? Aquele que é igual a 90 graus, exatamente igual a 90, ângulo reto. Maior do que 90 graus, obtuso. Só que maior do que 90 graus até menor do que 180, porque exatamente igual a 180 eu tenho um ângulo raso. E eu não coloquei aí,
aquele ângulo que é igual a 360. Exatamente igual a 360 a gente chama de ângulo pleno. Em casos especiais, aqueles ângulos que, quando a soma deles representa 90 graus, no caso ali nós temos 65 mais 25. A soma desses dois ângulos, nós temos dois ângulos agora, né? Dois ângulos agudos, inclusive. A soma desses dois ângulos agudos, quando formar 90 graus, a gente chama de ângulos complementares. Nós temos um ângulo de 65 e um ângulo de 25. A soma desses dois ângulos gera um ângulo complementar. Os ângulos complementares são aqueles quando a soma deles é exatamente igual a 180, que formam um ângulo raso. Então a gente chama esses ângulos também de suplementares. Vamos ver um exemplo disso? Eu tenho ali um ângulo raso e uma medida só é conhecida, 135. Tem como descobrir a outra medida, que mesmo não estando declarada, eu teria que usar aí, professor, um transferidor, eu teria que usar aí algum artifício de medida, um equipamento de medida para eu descobrir esse ângulo? Não. Aí nós podemos utilizar a regra. A soma dos ângulos que são suplementares, ela é igual a 180 graus. Se ela é igual a 180 graus e eu já tenho 135, é só subtrair, não é verdade? Então eu vou lá, vou subtrair, ó. 180 menos 135 é igual a 45. Aquele ângulo que não estava sendo declarado, né, a sua medida, ele vale 45 graus. Gostou? Bacana, né? E algumas aplicações práticas, professor Gil, como que fica? Como que a gente pode levar isso para a vida prática? Imagina que você tem um caminhão subindo uma subida. Quanto maior for a abertura desse ângulo que limita essa subida, mais força o caminhão tem que fazer para ele subir. Então, quanto menor for essa abertura, menos força. Quanto mais essa abertura, mais força. Ok? Quando vocês estiverem estudando física, vocês vão ver isso com o professor de vocês. Bacana? Também, um avião utiliza essa ciência magnífica, né, que são os ângulos. Principalmente quando ele vai pousar ou decolar. Então existe uma coisa que a gente chama de rampa de descida. Essa rampa de descida, ela tem algumas variáveis. E essas variáveis, elas são todas trabalhadas com ângulos, né? Que é a aproximação do avião em função da velocidade, da massa que ele está carregando, das alturas dos prédios, das árvores que estão ao entorno da pista. Então, o piloto utiliza um cálculo matemático para fazer essa aproximação e descobrir qual a melhor rampa para descida e também para subida, ok? Bom, eu quero terminar essa aula aqui, desejando vocês tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam receber o melhor nessa vida e que tudo ocorra bem com vocês. Um beijão no coração. Tchau, tchau.